Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso canal. Sou a professora Magda Rodrigues, professora de língua portuguesa, e venho hoje resolver com vocês 3 questões da banca Avança SP, concurso realizado no ano de 2024. É uma banca que explora muito conhecimento do candidato acerca da classificação morfológica das palavras nos contextos em que elas aparecem. Então, não basta que o candidato conheça as 10 classes gramaticais. Ele precisa diferenciar essas classes nas sentenças que a banca destaca dos textos que coloca em suas provas. Então, essas 3 questões vão trazer para vocês algumas estratégias. Primeira questão: analise as sentenças a seguir retiradas do texto e assinale a alternativa em que o vocábulo "o" é empregado como um pronome demonstrativo. Observe que nas sentenças o "o" não foi destacado, então caberá a você, candidato, destacá-lo e reconhecer a classificação morfológica que ele apresenta ali. Para a realização dessa questão, você vai precisar entender que o "o", às vezes, é utilizado como um pronome demonstrativo, retomando ou antecipando informações do texto. E aqui eu vou dar uma dica bastante importante, uma dica que vai garantir que você acerte esta questão. O "o", enquanto pronome demonstrativo, ele poderá ser substituído por outro pronome demonstrativo. Você se lembra? Quais são as palavras? Quais são os pronomes demonstrativos? Este, esse, esta, essa, aquele, aquela, aquilo. São exemplos clássicos de pronomes demonstrativos e que desempenham nos textos essa função de retomada ou de antecipação de funções. Quando você conseguir fazer a troca do "o" por um pronome demonstrativo, por outro pronome demonstrativo, significa que ali ele pertence a essa classificação morfológica. Significa que ali ele apresenta essa classificação. Outro detalhe importante é que o "o", enquanto pronome demonstrativo, virá antes do "que" e antes do "quem". Então, é uma outra forma de você fazer o reconhecimento desse "o", enquanto pronome demonstrativo, de maneira muito prática. Você pode estar se perguntando, mas Magda, além de pronome demonstrativo, o "o" pode pertencer a que outras classes morfológicas? O "o" pode ser um artigo definido. Como é que você faz para ter certeza de que o "o" é um artigo definido? O "o", enquanto artigo definido, o que ele vai fazer ali dentro do texto? Ele vai anteceder um substantivo, trazendo a esse substantivo a noção de gênero masculino, de número singular ou plural. Este é o papel de um artigo definido. Anteceder o substantivo, dando a ele a noção de gênero. Então, se ele aparecer antes do substantivo, você está diante de um artigo definido. Além de artigo definido, esse "o" pode ser também um pronome oblíquo, em que a função dele é a função de substituição do substantivo. Enquanto artigo, ele antecede o substantivo. Enquanto pronome, ele substitui o substantivo, geralmente o substantivo que já foi citado ou ainda será citado, ok? Funcionando como complemento dos verbos. Você conseguir perceber. Letra A, em que ele está retomando o substantivo, pronto, você está diante de um "o" que funciona como um pronome oblíquo, completando ali o valor de um verbo transitivo direto. De posse dessas informações, nós vamos agora resolver as questões analisando todas as sentenças. Letra A, repare que o "o" aparece 2 vezes
E você precisa dizer se, nas duas ocorrências, você está diante de um pronome demonstrativo. Bom, se eu fizer a substituição por outro pronome demonstrativo, eu não tenho um período coerente, coeso. Repare que na letra A nós não conseguimos substituir esse o por pronomes demonstrativos e o o, além disso, não está antecedendo o que e o quem. O que esse o está fazendo ali? Ele está antecedendo substantivos masculinos. Logo, nós temos duas ocorrências de artigos definidos. Alternativa B. Transplantei-o para o exíguo canteiro na frente da casa. Transplantei-o. Esse o não está antecedendo substantivo. Ele não pode ser substituído por outro pronome demonstrativo. Não está antecedendo o que nem quem, ou seja, eu estou diante de um ou que retoma um substantivo já citado, desempenhando ali a função de pronome oblíquo, completando o verbo transitivo direto. Logo, estamos diante de um pronome oblíquo. Alternativa C. Já viu o leitor um pé de milho? O leitor, o o está antecedendo um substantivo, função de um artigo definido. Anteontem aconteceu o que era inevitável, mas que nos encantou como se fosse inesperado. Meu pé de milho pendoou. O, antecedendo a palavra que, podendo ser substituído por outro demonstrativo, como, por exemplo, demonstrativo aquilo. Anteontem aconteceu aquilo que era inevitável. Ou, anteontem aconteceu isto que era inevitável, mas que nos encantou como se fosse inesperado. Meu pé de milho pendoou. Antecedendo o que, podendo ser substituído por outro pronome demonstrativo, e encontrei aqui a minha alternativa correta. A última, para fixar a diferenciação entre essas classes morfológicas. Detesto comparações surrealistas, mas na glória de seu crescimento, tal como ouvi em uma noite de luar, um pé de milho parecia um cavalo empinado. Ouvi, vi não é substantivo, o o não pode ser um artigo definido. O o não antecede que nem antecede quem, não pode ser trocado por outro pronome demonstrativo, não estou diante de um ou com função de pronome demonstrativo. Só podemos agora pensar na possibilidade de um o funcionando como um pronome oblíquo, completando o sentido do verbo transitivo direto e retomando um elemento anterior. Gostou aí dessas estratégias para resolver rapidamente esta questão? Deixe aqui o seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas e não deixe de se inscrever no nosso canal para receber sempre as atualizações, os novos vídeos que nós vamos disponibilizando para vocês. Vamos agora para a questão número 2. Segunda questão. O vocábulo que, em, é alguma coisa de vivo que se afirma com ímpeto e certeza, atua gramaticalmente como o que tem uma versatilidade incrível. Pode pertencer a várias classes de palavras. E o que as bancas fazem? Sempre trazem questões para que você diga qual é a classe daquele que aparece na sentença. Então, para isso, nós temos algumas técnicas aqui. É que você entenda o seguinte, que pode ser um pronome, que nós chamamos de pronome relativo, fazendo a retomada de termos anteriores a ele. Sempre que ele tiver essa função de pronome relativo, ele poderá ser trocado por o qual ou a qual. Essa é a primeira estratégia. Conseguiu fazer essa substituição? Ótimo, já conseguiu classificar morfologicamente a palavra que. Ele pode ser também uma conjunção. Aquela conjunção que traz a ideia de explicação. Como é que eu vou ter certeza de que o que funciona como uma conjunção explicativa? Quando eu puder trocá-lo por outro
conectivo de explicação, como, por exemplo, pois ou porquê. Consegui fazer a troca? Ótimo. Tenho segurança para responder. Estou diante de um que é uma conjunção explicativa. Além disso, o que pode ser também uma conjunção que nós chamamos de conjunção integrante. Conjunção integrante, ela não tem valor semântico, como a conjunção explicativa. Ela faz o quê? Ela liga a oração principal à oração subordinada. É isso que ela faz. E aí eu uso a técnica também da substituição. Tudo o que aquela conjunção integrante introduz, a oração que ela introduz, poderá ser trocado por isso, disso ou nisso, dependendo ali do verbo que aparece na minha oração, se é um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com a preposição de ou com a preposição em, mas fato é, uma vez que eu consiga fazer essa substituição, ótimo, estou diante de um que funciona como uma conjunção integrante. Então, vamos lá, vamos testar na sentença para saber exatamente qual é a classificação morfológica desse que. É alguma coisa de vivo a qual se afirma com ímpeto e certeza. Repare que o que está retomando ideia anterior e pode ser substituído por outro pronome relativo. Já encontrei aqui a alternativa correta. Posso testar para ter, assim, certeza e para fixar bem essa estratégia? Posso testar. É alguma coisa de vivo, pois se afirma com ímpeto e certeza. Não há entre as duas orações a relação de explicação, por isso o pois não se aplica, que tem função de conjunção explicativa. Vou trocar por isso. É alguma coisa de vivo isso. Não há coerência, não há coesão dentro dessa sentença a partir da troca que eu faço, logo, não há ali um que com função de conjunção integrante. Já acertei a minha questão, já garanti os pontos necessários e vou avançar um pouquinho mais, vou resolver mais uma questão. Fiz o excerto a seguir quanto aos adjetivos que nele ocorrem. Olha aí, adjetivos, classificação morfológica, gente. Só que aqui explorando um outro conceito agora relacionado à classe dos adjetivos. Suas raízes roxas se agarram no chão, suas folhas longas e verdes nunca estão imóveis. São comuns de dois gêneros apenas. Opa! Apareceram ali em destaque todos os adjetivos que foram empregados ali no interior da sentença. Lembrando que na sentença terá valor adjetivo aquela palavra que traz uma característica, uma especificação relacionada a um determinado substantivo. E os adjetivos, eles apresentam, assim como substantivos, flexões. Uma delas, as flexões de gênero. Basicamente, nós temos dois gêneros, né? O gênero feminino e o gênero masculino. Existem adjetivos que vão variar quanto ao gênero, ou seja, eles vão apresentar uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Vou usar um adjetivo que apareceu ali na sentença. O adjetivo roxa. Roxa para o feminino, roxo para o masculino. Calça roxa, sapato roxo. Eu tenho duas formas diferentes, uma para o masculino e uma para o feminino. Só que isso não acontece com todos os adjetivos, né? Existem aqueles adjetivos que são comuns aos dois gêneros, ou seja, eu uso a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Posso pegar aqui a palavra verde. Calça, a calça verde, o sapato verde. Quando isso acontece, nós dizemos que esses adjetivos são comuns de dois gêneros. Porque tanto no feminino quanto no masculino eu vou usar a mesmíssima forma. Ou seja, no caso da nossa questão, onde é que nós temos dois, né, adjetivos comuns de dois gêneros? Nós já vimos que roxas e longas
variam quanto a gênero. Então, nós descartamos a letra A. Nós já vimos também que a palavra longas, ela também varia quanto a gênero. Cabelos longos, calças longas. Descarto também a alternativa B. Vimos que o verde não varia, é a mesma forma para masculino e para feminino. Aparece ali um outro adjetivo imóveis. Será que imóveis é um adjetivo comum de dois gêneros? Posso entregar num exemplo. As folhas nunca estão imóveis. Os troncos nunca estão imóveis. Ou seja, estamos diante também de um adjetivo comum de dois gêneros. Alternativa correta, alternativa C. Letra D, temos o adjetivo roxas, que é variável quanto a gênero. E na letra E, temos o adjetivo longas. Então, é preciso que você entenda que há adjetivos que variam quanto a gênero e há adjetivos que não variam quanto a gênero. Esses adjetivos que não variam, que são empregados da mesma forma, tanto para masculino quanto para feminino, são chamados, então, adjetivos comuns de dois gêneros. Muito bem, finalizamos aqui a nossa videoaula com a correção de 3 questões da banca Avança SP. Lembrando sempre que, com a estratégia certa, é possível aprender português? Sim. Gostou do nosso vídeo? Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Deixe aqui o seu comentário sobre alguma dúvida de português que você gostaria de ter esclarecida aqui. Uma aula bastante objetiva e bastante estratégica. Até a nossa próxima aula.